Ok, bom, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso evento Modelo de Pagamento pelos Serviços de Saúde. Esse é um evento organizado pela Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Rio de Janeiro. Essa é uma comissão nova, essa comissão foi criada nesse triênio, que se encerra agora em 31 de dezembro deste ano. Tá? É uma comissão multiprofissional. Eu falo de brincadeira, tem até advogado nela, né? Tem médico, tem administradores, tem profissionais psicólogos de outras áreas. Então, esse evento ele é uma parceria também sempre com a OAB, Comissão de Direito Médico da OAB da Barra da Tijuca, a presidente doutora Melissa Pires. Essa comissão nossa, fazem parte dela o Henrique, que é o nosso vice-presidente, Henrique Freire, a secretária-geral Daniele Minchetti, Adolfo Tuzon, que é o organizador do evento de hoje, é da comissão, e temos dois convidados que não fazem parte da comissão, os doutores Adriano Londres e Daniel Toches. Tá? Como é que vai funcionar o nosso evento hoje? A ideia é, não vamos discutir aspectos ligados a consumidor, quer dizer, vamos dizer assim, aspecto consumerista. O plano negou um atendimento, o plano negou um tratamento, não vamos discutir isso. Tá? Nós vamos discutir modelo de pagamento pelo serviço de saúde, essa parte de gestão financeira ou funcionamento disso. Tá? Eu vou passar a palavra, depois de apresentar os três debatedores de hoje, vou apresentar a palavra para o doutor Adolfo. Adolfo vai falar cerca de 10 minutos, vai apresentar o tema, ele é o relator do tema. Depois disso, o primeiro debatedor é o Adriano, que terá mais ou menos 15 minutos, e depois o Daniel, também com 15 minutos. Depois disso, a palavra volta para os três para que se faça um debate, sendo que qualquer membro da comissão pode participar do debate, fazer perguntas, dar a sua opinião, nenhum problema. Tá? Apresentando rapidamente, vamos começar pelo Adolfo. Adolfo Tuzon é advogado, especialista em direito médico, é membro tanto da Comissão de Direito Médico da OAB Barra, quanto da Comissão de Direito Médico da OAB Rio. Eu sei que o Adolfo botou aqui, o pessoal está modesto hoje, mas o Adolfo é especialista em direito tributário. E o segundo é o Adriano Londres. Adriano é economista, sócio fundador da Arquitetos da Saúde. O Adriano foi fundador e foi vice-presidente da ANAP, Associação Nacional dos Hospitais Privados, foi diretor da Qualicorp e foi superintendente comercial do Hospital do Coração em São Paulo. Daniel Toches é advogado, procurador jurídico da ANS, é membro da Comissão de Direito Médico da OAB Barra da Tijuca, tá? E está sendo, nesse momento, convidado para reparar uma falha minha para passar a ser membro da Comissão de Direito Médico da OAB Rio de Janeiro, porque é muito esquisito o Daniel não estar nessa comissão. Tá? Muito bem. Vou passar a palavra, então, para o Adolfo, para relatar o tema, fazer a sua apresentação, no prazo aproximado de 10 minutos. Não é um prazo estanque, Adolfo. Fique à vontade, se precisar passar um pouco do tempo, não é problema. Tá bom? Obrigado, eu agradeço a todos pela atenção, pela disponibilidade, principalmente aos nossos convidados, Daniel Toches e Adriano Londres, por disporem do seu tempo. Eu sei que são dois profissionais extremamente ocupados, né? Então, agradecemos muito em nome de toda a comissão. Obrigado, boa noite. A palavra está com Adolfo Tuzon. Obrigado, presidente. Obrigado, Renato, pela concessão da palavra. Eu ia fazer só uma sugestão, talvez algo que possa funcionar, é compartilhar o próprio link aqui do Zoom, se alguém quiser entrar para poder beber dessa fonte, poder contribuir conosco aqui no evento, também seria um prazer, já que a gente não conseguiu colocar isso diretamente no YouTube para vocês que vão assistir a versão gravada. De toda forma, vamos à relatoria do tema de hoje, que a ideia que eu trouxe foi justamente discutir esses modelos de como é feito o pagamento do serviço de saúde e como existe uma falta de informação sobre o estabelecimento, né, do preço, de como é precificado e como é feito o serviço de saúde. E como é a minha relatoria justamente só para colocar, de certa forma, um marco mais ou menos teórico do que a gente vai discutir, para que todos consigam ter a mesma noção, estarem ali
próximo dessa discussão e entenderem por que isso é um tema tão relevante, por que isso precisa ser discutido. Hoje em dia, a gente tem aplicado ao mercado, basicamente, né, tirando uma ou outra exceção ali, 4 modelos de pagamento do serviço de saúde. O primeiro deles, o modelo de fee for service, um modelo muito aplicado, que é o quê? Você faz uma listagem detalhada de tudo que você está prestando, de todos os materiais que você utilizou. Isso obedece uma tabela previamente acordada entre as partes e mensalmente, de acordo com aquele consumo, você emite uma fatura, o plano de saúde vai lá e paga. Segundo modelo, que é o pagamento, e aí a gente já começa a ter as alterações, as modificações desse modelo, que é pagamento por performance, que é o quê? A ideia de value-based payment, que é o quê? Você trazer algo ligado à qualidade do serviço que é prestado. Então, para além de meramente pagar os procedimentos que estão ali listados, você está preocupado em trazer qualidade no serviço de saúde que vai ser prestado ao paciente na ponta. Então, você quer a melhor qualidade de serviço pelo menor custo, e isso traz a melhor qualidade de atendimento ao paciente. O foco passa a ser o valor paciente, entregar valor ao paciente. Segundo, o terceiro modelo é o pagamento por orçamento global. Na minha modesta opinião, o pior modelo, mas é um modelo aplicado hoje ao mercado, que é o quê? Você estabelecer um montante fixo para determinado hospital, para determinada clínica, por um período de tempo fixo, para que aquilo possa ser utilizado pelos beneficiários daquele plano. E um quarto modelo é o pagamento por bundle, que é o quê? É um pagamento de valor fixo por procedimento específico. Então, para cada procedimento específico, para cada condição clínica específica, eu já tenho o valor determinado que engloba tanto o material quanto o atendimento em si, né, a qualidade no serviço, envolvido no valor que vai ser pago. Então, uma cirurgia bariátrica tem um valor X. Eu coloco ali tanto valor de prestação, valor de material, tudo ali dentro desse bundle, desse pacote. Esses são os quatro modelos básicos que hoje em dia são trabalhados. As alternativas a ele, o que está sendo discutido hoje em dia para fugir dessa forma, para, de certa forma, evoluir na qualidade do serviço, o DRG. O DRG na verdade, muita gente diz que o DRG ele é meio que uma adaptação do fee for service, porque você só vai falar de alguns tipos de procedimentos específicos que vão ser tratados ali por aquele paciente, e você tem, de certa forma, uma listagem também do que pode ser, do que cabe nesse DRG. Né? Em toda essa nomenclatura, tudo isso, na verdade, tira um pouco o foco, e a principal crítica que se coloca a todos esses modelos é que você perde um foco da qualidade de serviço do paciente quando você não está preocupado em saber, na verdade, o que o paciente acha daquele tratamento. Primeiro, você não tem, hoje em dia, dados sendo utilizados para que o paciente possa dizer o que ele achou do atendimento, não tem clareza para ele por que é importante que ele opine sobre a qualidade daquele atendimento, o que ele ganha com isso, de forma clara. O que eu ganho em avaliar, em ter uma avaliação de como foi o meu atendimento? Não tem para ele essa contraprestação, não tem para ele essa informação de por que é importante ele preencher um formulário de avaliação de atendimento. Você não sabe quem deveria fazer esse tipo de análise de dado, você não tem mesmo grandes centros de tratamento de dados de saúde não estão tão preocupados em fazer essa análise de dados, de olha, como que a gente melhora a qualidade do serviço de saúde, torna isso melhor gerido. E, na grande parte, quem tenta fazer uma alternativa a isso não está preocupado com os custos de se mudar e de se melhorar a qualidade de saúde, estão meramente preocupados em tornar algo rentável. Só que a gente precisa trazer algum modelo, e acredito que tanto o Adriano quanto o Daniel também vão abordar isso, a gente precisa trazer algum modelo, uma ideia híbrida, de mesclar um modelo que traga qualidade no serviço de saúde, que coloca o paciente como centro da prestação de saúde, e não, de certa forma, a fatura, e também algo que seja, de certa forma, factível. E quando eu digo factível, eu quero dizer que a gente precisa trabalhar
tanto o valor que vai ser entregue ao paciente de qualidade de saúde, quanto o custo que isso está envolvido, quanto custa trazer essa qualidade para ele. Porque o valor sem custo é como se fosse uma carroça sem ter o que puxar, né? Sem ter o que puxar, sem ter como puxar. E como falta essa transparência, como eu disse antes, e o paciente tem essa dificuldade em ter a aderência a contribuir com esse modelo, com a alteração desse modelo, grande parte dessa discussão passa pela educação do paciente, do papel dele dentro do serviço de saúde, na minha visão, e como coube a mim fazer essa relatoria, é o que eu trago aqui, cabe a ele, de certa forma, também entender o papel dele dentro dessa cadeia, que hoje em dia não é claro. O paciente que consome um serviço de saúde não tem clareza sobre qual o papel que ele tem, além de ir lá e utilizar a carteirinha do plano de saúde que ele paga. Ele não sabe por que é importante que ele não saia fazendo exames ou fique fazendo consultas que não tenham necessariamente um sentido. Ele não sabe qual é a importância dele na formação do custo de serviço de saúde. Então, caminhando aqui, porque eu quero mais ouvir vocês, caminhando para os pontos finais do que eu analisei, óbvio, o foco tem que ser no modelo assistencial, baseado sim em valor, e quem define o valor acaba sendo quem paga. Então, só vai ter noção de qual valor ele está disposto a receber se ele tiver noção do custo. E existem 3 grandes dificuldades no que eu analisei para preparar esse material daqui. Primeiro, a dificuldade em compartilhar risco. O paciente, aquele que está acostumado a utilizar o serviço de saúde, não tem noção de risco e não tem noção de que ele precisa assumir parte do risco pela qualidade na prestação de serviço de saúde. O segundo eu preciso trazer algum tipo de incentivo à qualidade, né, através do controle de desperdícios e de controle de custos. Essa gestão do controle de custos, gestão de desperdícios, esse foco em que muitas pessoas dessa área falam que nos desfechos, que é o que o paciente no final teve de satisfação pelo serviço de saúde. E terceiro, algo que é colocado como uma alternativa a isso. Não é pegar um copia e cola, mas é um modelo que tem sido muito aplicado nos Estados Unidos, que é o modelo dos ACO, Accountable Care Organization, que é o quê? É eu trabalhar alguém que seja responsável por fazer a gestão desses custos e gerir esses dados para que isso seja colocado na balança entre o contratante, o utilizador e o prestador, para que, uma vez isso sendo colocado na balança, eu consiga determinar melhor o preço desse serviço de saúde e a qualidade que eu quero atingir no final. Assim, eu conseguiria corrigir melhor as informações que são muito fragmentadas no sistema de saúde. Então, o prontuário eletrônico, tantos exames que aquele paciente fez, como que é feita a gestão dessas informações, tudo isso poderia ser utilizado, e aí tem várias ideias, desde um prontuário eletrônico único do paciente, que vai sendo, de certa forma, divulgado, e isso precisa de proteção. A gente tem aí a LGPD, não vamos entrar nesse foco hoje, a gente tem a LGPD, tem a LGPD na saúde, que tem uma informação muito valiosa de saber como que é feita tanto a gestão desses dados quanto a proteção desses dados, mas que são dados que precisam ser colhidos e precisam ser utilizados na determinação dessa relação. Então, era isso que eu tinha para colocar, foram essas as problemáticas que eu encontrei. Devolvo a palavra para você, Renato. Está contigo, presidente. Obrigado, Adolfo. Muito boa colocação. Achei bem objetivo. Vamos ouvir agora o Adriano Londres. Tá? Tinha uma pergunta de provocação, mas vamos deixar para o final. Adriano está com a palavra. Deve falar alguma coisa em torno de 15 minutos. Fique à vontade, Adriano, a palavra é sua. Muito obrigado, Renato. Vocês me ouvem? Vocês já conseguem ver a apresentação? Então, Perfeito. tá bom. Deixa eu projetar ela aqui. Primeiro, eu queria agradecer à Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB Rio de Janeiro pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vou citar algumas palavras que o doutor Adolfo colocou na sua apresentação, algumas expressões. Falou da questão do modelo de pagamento ao longo da cadeia, da falta de informação, de valor
E eu vou fazer uma provocação aqui, procurando colocar luz em um ator que, por grande parte, responsabilidade dele, tem estado ausente, ou pelo menos não tem sido o protagonista que poderia ser para contribuir para endereçar esses temas que a gente discute há tantos anos e parece não sair do lugar, que é quem paga a conta, que é o contratante de planos de saúde. Eu trago aqui o resultado de uma pesquisa que nós fizemos quando eu fui convidado para participar de um evento no início da pandemia, ele acabou não acontecendo, sobre a ótica do contratante de plano de saúde, era uma mesa sobre valor em saúde. Eu resolvi fazer uma pesquisa com quem eu não sou contratante, mas com grandes contratantes, com pequenos e grandes contratantes de plano de saúde, para saber como que eles enxergavam a questão de valor, ampliando um pouco essa discussão de valor em saúde, que ela é fundamental na ótica do paciente, mas eu acredito que a gente precisa endereçar o valor em todos os elos da cadeia de saúde, em todas as interrelações. E é possível fazer muita coisa de maneira muito simples. A gente fica sempre discutindo termos muitos conceitos, etc. A gente deixa de dar passos simples que poderiam contribuir para essa necessidade. Eu começo contextualizando a questão do contratante de plano de saúde. Ele é o grande pagador das ineficiências coletivas geradas pela cadeia inteira. O consumidor tem responsabilidade, prestador tem responsabilidade, médico tem responsabilidade, operadora tem responsabilidade, fornecedor tem responsabilidade, corretor tem. Somos todos vítimas e culpados. Eu não acho que um elo da cadeia é mais culpado do que o outro. É uma cadeia muito interconectada e a maior demonstração de que a gente vem destruindo o valor na saúde suplementar, na minha visão, a expressão que eu gosto de dizer, a gente pode olhar isso sob duas óticas. A primeira é a quantidade de beneficiários. Ela diminuiu quase 6% em 6 anos. Nós temos de 50,5 milhões para 48,1 agora. Tivemos esse aumento neste último ano, na minha avaliação, muito por conta do medo de ficar sem plano de saúde no contexto de uma pandemia. Fizemos um estudo na Arquitetos da Saúde que mostra que, por exemplo, na cidade de São Paulo, que é a cidade que tem o maior número de beneficiários, o crescimento de beneficiários nesse ano de pandemia ocorreu nas faixas etárias mais altas, o que confirma essa hipótese, né? E por que isso acontece? Por que nós vamos expulsando beneficiários desse... Eu não gosto de chamar de sistema, porque o sistema de saúde, a saúde suplementar está longe de ser um sistema. Talvez seja um modelo, uma proposta, o que quer que seja, mas não é um sistema. Ele não se integra, ele não é harmônico, ele não se comunica. Um dos motivos é, como já foi colocado aqui, o fato de que a inflação na saúde, eu gosto de dizer que a inflação na doença, a gente não trata de saúde, a gente não investe em saúde, a gente trata de doença. Meu plano não é de saúde, como de nenhum de vocês, são planos de doença. É um modelo focado em hospital, é um modelo focado em tecnologia. E isso faz com que o custo seja muito acima do que poderia ser. Nós medimos a VCMH do Brasil inteiro, depois eu posso entrar nesse detalhe, de 2014 a 2020, ela foi de 95% versus um IPCA de 46%. Eu não estou querendo comparar aqui a inflação da doença com a inflação geral ao consumidor, são dinâmicas diferentes, mas o que eu quero deixar de mensagem é: tem muita ineficiência e desperdício embutido nesse crescimento de custos que poderia, com toda certeza, ser muito menor do que tem sido. Essa é a primeira reflexão que eu faço. É óbvio que a capacidade do contratante ser protagonista vai depender muito do seu tamanho. Isso aqui eu trago um quadrinho interessante. Perdão. Ele mostra aqui o universo por quebra de quantidade de vidas de empresas que tiveram reajustes aplicados no período de março de 20 a fevereiro de 21. Como vocês sabem, são 32 milhões de beneficiários coletivos empresariais. Aqui só tem 24 que estão de fora. Pós-pagamento está de fora, quem não teve reajuste nesse período. Quanto menor a empresa, maior o reajuste. Eu não vou entrar no detalhe aqui. Isso tem alguns motivos, né? Eu acho que, de um lado, a capacidade de fazer gestão ela é muito maior e o próprio poder de barganha, quanto maior a empresa e quanto mais ela se envolve, ou tem a capacidade de se envolver, com certeza ela consegue influenciar para uma curva de custos menor do que aquele que é hoje refém, aquele que depende de comprar um produto na prateleira, focado em doença, com uma rede que é dada para ele, enfim, sem nenhum efetivo cuidado com a saúde. Quanto mais você cresce em tamanho, mais
mais capacidade você tem de ser um protagonista. Isso está refletido aqui, por exemplo, nos reajustes por banda de vidas por empresa. Quando me convidaram para fazer esse bate-papo no ano passado, nós todos estamos muito acostumados talvez um pouco cansados de ouvir um pouco da teoria, né, do livro do Porter, Repensando a Saúde, é fantástico, onde ele fala basicamente que valor em saúde é aquilo que é a relação entre o resultado que importa para o paciente, o doutor Adolfo já colocou isso, ou seja, os desfechos clínicos, e qual é o custo para atingi-los. Eu fui provocado pelo presidente do Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, César Bicalaf, e ele sempre diz o seguinte: a gente precisa ampliar a perspectiva de valor em saúde. E é isso que eu trago para vocês aqui, né? Que é o resultado não de uma pesquisa com o beneficiário, mas uma pesquisa na ótica de quem paga, ampliando essa perspectiva, acreditando que quem paga pode e deve ter um poder de influência para que a gente resolva ou minimize os desperdícios e ineficiências que tem, seja no modelo de pagamento, seja no modelo de prestação de serviço. O que eu vou trazer para vocês aqui é apenas um substrato dessa pesquisa, onde a gente vai olhar alguns elos que se relacionam com o contratante e observar como é que se mede qualidade e como é que se mede custo. O valor é isso. É numerador, qualidade, expectativa, experiência, o nome que a gente quiser dar, sobre custos. Sem um ou outro, a gente não consegue efetivamente medir qual é a percepção de valor. Essa pesquisa foi feita com 46 empresas, quase 700 mil beneficiários, já foi feita pelo segundo ano consecutivo. Aqui está a quebra das empresas, do tamanho das empresas. E aqui eu trago algumas perguntas que foram endereçadas. Qual é a satisfação que você, contratante de plano de saúde, percebe? Qual é a satisfação quanto à entrega de valor pela sua operadora? Você tem aqui 63% parcialmente satisfeito, apenas 15% plenamente satisfeitos e, basicamente, 22% insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Portanto, só 15% plenamente satisfeitos. Eu não acho que esse é um número que será um dia muito alto, porque tem tantos conceitos e tanta falta de informação que se mistura e que faz com que, equivocadamente, muitas vezes, as operadoras fiquem com a fama da GENI. Quem mais apanha, independente de... Não sou defensor de operador, não trabalho, mas eu entendo que ela não é exclusivamente a única responsável pelo impacto de custos ao consumidor. Ela é simplesmente quem materializa, através de um boleto, o tamanho das ineficiências e desperdícios que nós geramos. Ou, pelo menos, isso está refletido no impacto do reajuste. Segunda pergunta foi: qual é a sua satisfação quanto à entrega de valor pelo corretor? Existe um intermediário, pouco se fala sobre ele. Ele tem um papel de um lado e uma influência muito grande no sistema. E aqui você tem, nessa pesquisa, vai ter um aumento. Você tem aqui 46% parcialmente satisfeito, um número maior de plenamente satisfeito e 20% muito insatisfeito. Uma pergunta bem genérica. Aqui a gente começa a endereçar a equação de valor. Numerador, qualidade, expectativa, experiência, o que quer que seja, alinhamento de expectativas. Pergunta simples. Você tem um acordo, perguntando para o contrato, você tem um acordo do nível de serviço com o seu corretor? Você sabe o que esperar dele? Você tem uma folha de papel, um contrato, com prazos, metas, indicadores, etc.? 41% não tem. Tá? Quando a gente analisa os casos em que não se aplicam, são 51% que não tem uma folha de papel, ou, portanto, pode-se dizer que não alinha expectativa com aquele que é o seu intermediário. Reparem, eu falei que eu ia trazer algumas provocações de iniciativas extremamente simples que contribuem, com certeza, para mudar o quadro que a gente se encontra. 51% não tem uma folha de papel com aquele que ele nomeia para supostamente fazer a gestão do seu benefício. E aí a pergunta é o seguinte: a remuneração do corretor é paga diretamente por sua empresa? 68% dos casos não. Aqui o não se aplica 19%, enfim, o sim é 32%, excluindo não se aplica. E aí a pergunta seguinte ela é paga pela sua operadora e você tem ciência do que paga? Nós estamos falando do denominador da equação de valor. Quando a gente exclui o que não se aplica, que pode estar, por exemplo, num contrato, ele não tem um corretor, por exemplo, né, daqueles que tem, 63% não sabe quanto paga. Veja o absurdo. Vou voltar à equação. 51% não tem uma folha de papel dizendo o que esperar, 63% não sabe quanto paga. Isso é um elo, botando um pingo nos is na relação de um elo. Acho, e tenho dito isso muitas vezes para a ANS, assim como fez o Conselho Nacional de Seguros Privados, que saltou uma resolução no ano passado,
dizendo que deveria constar qual é o ganho do intermediário. Este é o único elo da cadeia onde não se sabe quanto custa. Você sabe quanto custa um remédio, um plano de saúde, um exame, uma internação hospitalar. 63% não sabe quanto paga aquele que ele escolhe para ser seu intermediário. E a gente sabe que quando a gente faz o cheque, ou tem noção de quanto custa, a nossa cobrança por valor ela tende a aumentar. Isso aqui não é uma caça às bruxas. Nesse exemplo específico ao corretor, ele tem um papel absolutamente fundamental, mas é importante botar luz e transparência para que quem contrata saiba avaliar qual é o valor na entrega daquele elo da cadeia. Uma outra pergunta que nós fizemos foi quais desses itens você, contratante de plano de saúde, considera fundamental para fazer gestão? E eu não comentei aqui, a gente tem o dado geral, empresas com menos de 1.000 vidas e empresas com mais de 1.000 vidas. É óbvio, como eu já disse, as empresas maiores têm mais capacidade de fazer gestão. 4,6 numa escala de 1 a 5 acha que ter uma proposta de gestão a partir de um perfil epidemiológico seria uma informação importante de se ter. 4,8 numa escala de 1 a 5 gostaria de saber qual é o percentual do seu custo, do sinistro que ele tem na rede, que é pago com previsibilidade de custo. O doutor Adolfo colocou esse ponto aqui. Ele gostaria de saber, ao invés de contratar um plano baseado naquela velha máxima de preço, rede e reembolso, eu quero saber muito mais. Eu quero saber que prestador que compartilha risco, eu quero saber quem, por exemplo, indo ao terceiro item, informações sobre desfechos clínicos da rede. É o terceiro item mais importante. Quem mede desfecho na rede? Ninguém. Se mede, não divulga. Se mede, talvez não faça de maneira isenta. Essa é a maior dívida histórica do elo de prestação de serviço de saúde com o contratante de plano de saúde. A gente precisa começar a endereçar a questão de resultados efetivos, né? Eu trabalhei no hospital em São Paulo, o Renato já colocou o nome na introdução, muito tradicional numa especialidade, e quando eu escutava, muitas vezes, alguns médicos já estavam lá há muitos anos, muito mais tempo do que eu, não, porque nós somos esses fantásticos em cardiologia, não sei o quê. Eu era sempre muito provocativo, eu dizia assim, baseado em quê? Reputação é importante, reputação subjetiva é importante, reputação não vem à toa, mas cada vez mais a gente vai precisar colocar um pouco mais de luz no que é efetivamente esta reputação, a gente precisa objetivar esta reputação. Esse quadro mostra algumas demandas que o contratante tem e deveria estar exigindo, seja do seu, nesse quadro anterior, seja do seu corretor, no momento de ele alinhar uma relação, definir a relação com ele, seja do produto que ele vai estar contratando. De novo, algo simples, possível de começar a ser endereçado por quem contrata plano de saúde. Uma outra pergunta, com base em que você diria que seus colaboradores escolhem os serviços credenciados? Eu vou me ater aqui ao último ponto. Reputação da instituição, já coloquei, ela é importante, mas eu acho que a gente tem que evoluir nessa discussão de reputação. 5,1% baseado em indicadores de qualidade. É simples, eu esperava que o número fosse talvez até mais baixo, porque esses indicadores não existem. O que existe de tangibilização de qualidade são as chamadas acreditações hospitalares, que são absolutamente importantes e diferenciam hospitais a partir de processos, métodos, padrões, etc. Mas você pode ter o padrão perfeito e ter o pior resultado final para o usuário. Então, assim, de novo, olha o tamanho da oportunidade que existe para trazer luz para quem está contratando o plano de saúde. E para terminar aqui minha fala, Renato, você não levantou a mão, então eu acho que ainda estou dentro do tempo. A pergunta é, quem vai ter interesse e motivação para mudar o sistema de saúde suplementar, já que a gente discute as mesmas coisas há muito tempo? E eu acredito piamente que o contratante de planos de saúde, e essa pesquisa, esse estudo feito pelo Clemente Nóbrega, da Inovatrix, traduz isso, o contratante de plano de saúde como aquele preocupado com a saúde do colaborador e financiador do cuidado que embute ineficiências e desperdícios não endereçados, porque nós não mudamos o modelo de assistência, e nós pouco endereçamos uma mudança no modelo de pagamento, e nós engateamos no modelo de definição, de avaliação de valor. O que essa pesquisa, o que esse estudo mostra, a pergunta que o Clemente fez foi, primeiro, qual elo da cadeia terá interesse e motivação para fazer aquilo que todos nós sabemos que precisa ser feito, mas que pouco fazemos? E baseado na seguinte premissa, para fazer isso, é importante conhecer o usuário 1 a 1, lucrar com a saúde, não com a doença, buscar relação de longo prazo com o usuário, ter força decisiva para agir,
oferecer serviços com escala, atingir escala rapidamente. E o que esse estudo mostrou foram dois achados. Eu vou destacar aqui a questão do contratante, que é que quem paga a conta tem um papel fundamental para elevar a régua de eficiência do sistema, cobrar uma mudança efetiva de modelo de pagamento, cobrar uma medição efetiva de resultados, cobrar a medição de valor ao longo da cadeia como um todo. O contratante de saúde, e eu acredito piamente nisso, ele não fará isso sozinho, de maneira nenhuma. As empresas que fizeram isso, tem vários exemplos. Procter & Gamble é um exemplo fantástico, a Fundação Antônio Helena Zerrenner, aquele ministro do Plano de Saúde da Ambev. Eu não estou dizendo que tem que ficar restrito a empresas gigantes. As empresas, como contratantes de planos de saúde e financiadoras de 2/3 do sistema, têm um papel fundamental para tornar esse sistema mais eficiente. Eu não gosto da palavra sustentável, né? A gente escuta falar de sustentabilidade do sistema há décadas. O sistema ele é sustentável também que ele tiver que ser. Hoje ele é com 48 milhões, ele há 7 anos atrás foi com 50. Ele pode ser com 30 daqui a 5 anos, ele pode ser com 80. O que a gente precisa endereçar é como torná-lo mais eficiente. E o contratante tem um papel fundamental, inclusive para endereçar esses pontos que fazem parte do debate de hoje, que é provocar mudanças de modelo de remuneração, provocar medição de resultados, provocar medição de valor. Então, essa era a minha provocação inicial, e eu, mais uma vez, agradeço o convite para estar aqui com vocês. Obrigado, Adriano. Excelente, como sempre, objetivo, direto, didático até, né? Achei muito bom. Parabéns. Tá? Vamos passar a palavra agora para o Daniel. Daniel também, 15 minutos aproximadamente para falar. Obrigado. Palavra com o Daniel. Bom, uma boa noite inicialmente a todos. Eu agradeço também ao Dr. Renato, aí, presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB Rio. Também estendo meus cumprimentos aos demais integrantes da comissão, Dr. Adolfo, que me endereçou o gentil convite. Também cumprimento meu colega de mesa, né, a quem, desde logo, aqui o cumprimento também, faço questão de registrar e elogiar a brilhante exposição, me torna até mais difícil aqui a minha participação, porque, de fato, trouxe um conteúdo muito embora sintético, mas uma fotografia muito, muito fidedigna do atual mercado de saúde suplementar. Eu também não gosto da expressão sistema, pelas mesmas razões que o doutor Adriano já levantou. Eu acho que, para que fosse considerado um sistema, teria que haver uma sinergia, pelo menos uma convergência ou pelo menos uma coordenação, e é tudo que a gente não vê hoje no ambiente de saúde suplementar, né? Uma das grandes dificuldades dessa discussão sobre modelos de remuneração reside justamente no completo desalinhamento de todos os atores da saúde suplementar. A gente tem um desnivelamento, um descasamento absoluto, uma procura quase insana de interesses absolutamente antagônicos, o que torna bastante difícil esse papel do regulador, no caso da ANS, em conduzir de uma maneira não interventiva, porque é sempre muito bom frisar que, nesse ambiente de saúde suplementar, a ANS só tem, de fato, só incide, né, só tem incidência sobre um dos elos da cadeia, que é o operador de plano de saúde, e as administradoras, é bem verdade. Mas o principal, talvez o fundamental, integrante dessa cadeia de saúde suplementar, da cadeia de saúde suplementar, não é subordinada à regulação da ANS, o que torna esse papel de regulação, de indução, bastante complicado, né? Mas nem por isso a ANS hoje, e já vem há um tempo, se furtou a conduzir esse importante debate, já, salvo engano, desde 2016, ou um pouco antes, mas pelo que eu me lembre, pelo menos 2016, com ações mais concretas, voltadas realmente para, pelo menos, promover um debate mais sofisticado sobre o tema hoje objeto do nosso evento. Eu diria que, hoje, esse ambiente da saúde suplementar ele é claramente projetado para dar o resultado que ele dá hoje, né? Como o doutor Adriano muito bem expôs, o ambiente ele é claramente projetado para elevar custos e
para não efetuar medição, né, não efetuar mensuração de desfecho para o paciente. Isso denota, ainda que de uma maneira bem objetiva, o baixo comprometimento em colocar o paciente, o usuário, no centro da atenção do ambiente de saúde suplementar. Ainda que hoje a gente veja, como o doutor Adriano também muito bem ressaltou, cada vez mais discursos efusivos, eventos também bastante pomposos, com o objetivo de enaltecer esse papel mais central do paciente, a gente não vem vendo, pelo menos através de dados objetivos, essa realidade sendo modificada, né? Então, hoje é muito claro que, da maneira como se projeta um ambiente de saúde suplementar, não se pode surpreender, não se pode se dizer surpreso com os resultados que a gente vê ano após ano, né? Então, eu diria que, por exemplo, quando a gente fala em reajuste, ainda me deixa um pouco perplexo a surpresa que acomete certas pessoas, esses reajustes sendo cada vez mais elevados, ainda que esse ano a gente tenha tido ali um repique, eu diria, por conta da pandemia, um pontinho fora da curva, mas o que me parece claro é que se essa discussão não se tornar de fato uma preocupação do mercado, quer dizer, que haja uma convergência para que esse tema se torne de fato relevante e ganhe realmente a importância que ele merece, e eu digo isso porque eu acho que, para além de discurso, a gente tem que ver atitude, né? De fato, o prestador sentar com a operadora, sentar com o estipulante, no caso, como o doutor Adriano bem falou, eu identifico também no papel do contratante algo elementar para essa virada de página, essa mudança de paradigma. Sem isso, eu realmente acho que vai demorar até que a gente veja um modelo mais eficiente na saúde suplementar, até que o contratante perceba essa sua relevância, essa sua importância. Eu acho muito difícil que a gente veja algo muito diferente do que a gente tem acompanhado por aí. É muito comum e tem se tornado cada vez mais habitual na regulação, pelo menos dentro hoje do cotidiano do regulador, uma equivocada confusão que se faz entre eficiência e redução de custo. Não necessariamente, quando se pauta o assunto eficiência, se objetiva de imediato uma redução de custos, que pode não representar uma redução de custo. Como o doutor Adriano bem falou, a gente pode estar lidando, e é bem possível que os próximos acontecimentos sucessivos aí à pandemia, essa pandemia que nos assola já há bastante tempo, sejam, de fato, uma crescente no mercado de saúde suplementar. Então, de imediato, a gente não teria uma redução no custo que envolve hoje a saúde suplementar. E eu sempre gosto de me referir a esse custo através de números, né, para que a gente tenha conhecimento do que, de fato, representa essa ineficiência. Segundo dados do IES, né, o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, já há bastante tempo trazendo insumos para que a gente possa endereçar melhor certas provocações, certas reflexões. Só em 2019, algo em torno de 30, se eu não me engano, foi 30 ou 40 bilhões se estima em desperdício na saúde suplementar. Então, se a gente imaginar que o SUS hoje, com uma expectativa de atendimento integral e universal para a sociedade brasileira inteira, tem um orçamento estimado na ordem de 130 bi, e na saúde suplementar gira em torno de 200, 220 bilhões de reais, a gente tem uma noção clara do quanto se gasta em saúde suplementar hoje. Então, como eu estava dizendo, não necessariamente essa primeira abordagem relativa à redução de custos, e há um assodamento, em especial por parte das operadoras de plano de saúde, porque, de fato, são elas que mais experimentam e mais recebem o penoso raio da regulação, e a gente tem que ter essa compreensão, como o doutor Adriano bem falou, que ela não é unicamente a responsável por esse ambiente absolutamente ineficiente de prestação de saúde dentro da saúde suplementar hoje. Mas, ainda assim, é ela quem hoje está carreando, em maior medida, essa grande iniciativa, eu diria até, de
tentar, de alguma forma, inverter ou, pelo menos, minimizar essa ineficiência, né? Ainda que a passos muito tímidos, mas hoje a gente vê, em alguma medida, essa procura por um modelo menos custoso, não diria mais eficiente, eu diria menos custoso. Como eu disse, não necessariamente são conceitos que se associam. Mas o papel da ANS hoje, o grande desafio da ANS hoje, é realmente incrementar cada vez mais a comunicação, né? Eu acho que, se eu pudesse sintetizar um desafio em uma palavra, o grande desafio que permeia essa discussão do modelo de remuneração, eu faria através da comunicação. Eu acho que é o grande investimento. A própria superveniência da LGPD nos deixou cada vez mais claro que hoje, dado, informação, é o que há de mais valioso na sociedade moderna. Então, o grande desafio hoje do regulador aqui, em específico falando da ANS, é, de fato, investir cada vez mais em comunicação, conseguir atingir cada vez mais nichos específicos da regulação, ou pelo menos da sociedade envolta na saúde suplementar, porque é muito difícil você ter a capilaridade necessária para atingir segmentos que ainda se colocam muito à margem dessa relação direta que se faz com operadoras de plano de saúde, por exemplo, ou mesmo com um prestador de serviço. Por ocasião até agora das discussões que precederam uma norma que, em última análise, acabou sendo rejeitada, mas que teve toda a sua virtude de trazer para a discussão, na mesma mesa, o prestador de serviço e a operadora de plano de saúde, ficou muito claro que há um grande grito, eu diria até preso na garganta, né? São pessoas que se sentem muito ressentidas mesmo, para não escapar da redundância. Mas há um ressentimento muito grande entre esses elos da cadeia, o que dificulta demais a compreensão da perspectiva de cada um nessa cadeia, o porquê que, em determinadas hipóteses, se aperta de mais um lado, se aperta de menos. O prestador hoje, especial, o pequeno, né, prestador, se sente muito sufocado, e isso ficou muito claro nessas discussões que precederam a deliberação dessa normativa, né, que tratava da contratualização do prestador com o operador de plano de saúde. Então, assim, para a gente discutir adequadamente, e como o doutor Adriano muito bem falou, endereçar realmente a provocação, a reflexão, com vistas à obtenção de resultados efetivos, a gente tem que ter em conta de que a comunicação é ferramenta indispensável dentro desse ambiente. A gente tem que ter a percepção de que o contratante é fundamental para que essa discussão seja feita num nível minimamente sofisticado. As entidades de defesa do consumidor, e aqui eu situo também a OAB, com seu papel normalmente de mediador, eu acho que tem um papel decisivo também, porque normalmente essa relação com essas entidades de consumidor, elas são de alguma forma contagiadas por uma hostilidade que não necessariamente contribui para a compreensão do grave problema que hoje afeta o mercado de saúde suplementar. O doutor Adolfo muito bem descreveu as alternativas de modelos. Eu não vou aqui me alongar muito descrevendo também esses modelos, até porque é sempre muito bom frisar, não é papel da ANS definir modelos de remuneração. O papel da ANS na medida do possível, trazer todos os dados para que seja feita uma discussão sofisticada, para que todos os elos da cadeia sejam ouvidos, as perspectivas sejam, de fato, assimiladas e eles próprios possam endereçar uma solução. A ANS não é quem vai promover a solução, a ANS vai promover um ambiente adequado para que a solução apareça. É muito importante que a gente tenha essa noção de limite, porque, nas precisas palavras do professor da FGV, Eduardo Jordão, a gente muito se acostumou a uma regulação muito paternalista, né? Que faça o papel que é esperado de cada um de nós. E eu acho que hoje o papel do regulador é, sobremaneira, investir no papel decisivo de cada um de nós. Hoje muito se fala em mediação como alternativa à judicialização, mas muito pouco se compreende do que seja a mediação. Estamos realmente preparados para sermos nós, os decisores da nossa própria sorte? Eu ainda não acredito nisso, acho que a gente tem muito pouca maturidade para enfrentar o desafio
de sermos nós mesmos eu diria, os responsáveis pela definição, pelas escolhas que vão nos oferecer as consequências com as quais a gente não quer lidar. E essa me parece ser uma preocupação que ainda carece de muita compreensão. Então, hoje eu queria aqui trazer essa reflexão um pouco mais do papel da comunicação, porque eu acho realmente que a gente só vai avançar num modelo mais eficiente se cada um entender as angústias, agrúrias, o que seja positivo, o que seja negativo dentro de cada um desses ambientes, para que, no final das contas, a gente consiga atingir um consenso possível e aí sim ter um modelo mais eficiente. Seria eu hoje um romântico entusiasta atrás de um modelo absolutamente eficiente? Não. Eu me contento com muito pouco, né? Eu hoje eu já tenho 17 anos de administração pública, a gente aprende que o menos é mais. Então, o bom é inimigo do ótimo e o ótimo é inimigo do bom. Eu acho realmente que a gente tem que cada vez mais caminhar para menos desperdício, minimizar custos e entregar melhor desfecho para o paciente. Essa adesão do paciente ou do consumidor final em relação ao que seja um desfecho valoroso, isso precisa ser devidamente informado, né? Às vezes o usuário ele fica até perdido em relação a essas pesquisas de satisfação que lhes são endereçadas, porque às vezes você fica vinculado a dar uma resposta positiva porque você quer agradar a terceiro. Então, essa decisão, essa impressão do usuário, ela tem que ser muito bem trabalhada para que ela reflita exatamente aquilo que a gente espera em termos de valor em saúde. E com isso eu encerro aqui minha breve e pequena exposição, minha contribuição, mas fico também aberto para os debates aí, para as perguntas que vierem. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Excelente apresentação também, bem clara, bem objetiva. Acho que podemos dar início ao nosso debate. Eu queria fazer uma pergunta, um comentário, associando uma reflexão, em parte já abordada aqui. Eu agora falando não só como usuário, mas também como médico, que eu como médico sempre me perguntei que diabo é exatamente essa inflação médica. Então, como é medida, o que é, como ela acontece, como ela se justifica, como ela é avaliada, como se chega a um determinado valor. Isso aí é um índice, essa é a inflação médica. E uma reflexão também da época que eu exerci medicina, que eu não exerço mais há muitos anos, é uma frasezinha que me ocorreu, que eu chamaria de: quanto mais eu ofereço, mais eu tenho que oferecer. Isso me veio como um raio há 20 anos, sei lá, e eu me lembrei de uma coisa interessante. Nós tínhamos lá no Hospital Federal, que eu trabalhava no plantão, eu era plantonista, o chefe da radiologia, além de ser um sujeito brilhante, ele era um grande gozador. Estou falando dos anos 80. Ele, às vezes, abria a porta da emergência, olhava especialmente para mim, que eu era residente de pneumologia, dizia assim: lembra do Lenec? Quando ele falava lembra do Lenec, dava uma gargalhada e ia embora, eu já entendia. Lembra do Lenec quer dizer o seguinte: Lenec é o cara que inventou o estetoscópio. Renato, o raio-x quebrou. Lembra do Lenec? Vai fazer diagnóstico com a mão, com o ouvido, porque não tem raio-x. E a gente se virava. Alguns anos depois, Adriano e Daniel, eu vi residente que não queria dar plantão porque o raio-x quebrou. E depois, mais alguns anos, os residentes que não quer dar plantão porque o tomógrafo quebrou. Se você oferecer para um paciente um raio-x, ele te olha feio. Se eu oferecer um tomógrafo, também te olha feio, porque ele quer uma ressonância. E o próprio médico, talvez, na judicialização, na insegurança, talvez ele esteja pedindo exame demais que não deveria pedir, ou poderia. Então, vem aí, para concluir, o que me ocorreu? Eu posso, numa determinada população, calcular qual o número de vagas que eu tenho que oferecer na escola pública para absorver as crianças e estão as crianças na escola pública. Ou eu posso dimensionar o que eu tenho que oferecer de estrada para a escola, uma produção, o que eu tenho que ter de política pública
para ter um pleno emprego ou um quase pleno emprego, mas como eu posso, na saúde, que tem uma forte imprevisibilidade, a pandemia deixou isso claríssimo, não tinha um respirador, não tinha uma máscara, tinha que pensar em importar. Então, como dimensionar na saúde, que tem um forte caráter de imprevisibilidade e tem esse aspecto cultural de que o próprio paciente fica muito irritado porque ele quer o top da tecnologia, e o médico também, tecnologizado cada vez mais, ele também, ou por medo de errar, ele quer pedir exame demais. Falei muito, mas era para dar essa reflexão, que para vocês comentarem isso. Quem puder responder, Dani, vamos ver também quem mais tem pergunta, levanta a mão, escreve lá, e a Dani ou pede o microfone, levanta a mão, e as pessoas vão fazer as perguntas. Obrigado. Renato, posso comentar da inflação? Opa, perdão. Adriano, pode comentar sim. Eu só ia sugerir, para facilitar a organização, Dani, que as inscrições fossem feitas no chat. Então, a pessoa coloca lá o nome, mas fica mais fácil de coordenar assim, a sequência de quem vai ter a palavra para poder fazer os comentários de perguntas, né, de debate. Perdão, Adriano. Não, tranquilo. Renato, bom, diferença de inflação geral consumidor e da inflação médica, ou inflação da doença. Inflação geral de preço mede variação de preços, ponto. A inflação médica, ela tem um outro componente que é frequência, né? Então, você tem a variável de custo. O remédio aumentou de 1 para 2 e passou-se a fazer mais uso desse remédio, aumentou a frequência daquele remédio. Você pode também ter embutido na questão de custo o aumento de complexidade. Então, são dinâmicas completamente diferentes, né? Uma mede variação de preços e outra mede, além de variação de preços, variação de frequência. Você pegar a pandemia, esse índice de reajuste que foi divulgado pela ANS do plano individual, o grande impacto foi principalmente a frequência, né? Você teve uma redução enorme, ninguém foi ao hospital, ninguém procurou médico. Então, é um comportamento, são coisas distintas, mas e é importante educar as pessoas a entenderem isso, né? Eu costumo dizer que o que a gente precisa fazer coletivamente não é ficar discutindo por que o reajuste é 15, 13, 14. Quem é que está endereçando, de fato, as causas e não os sintomas? Quem é que está comprometido com endereçar as causas que levam ao reajuste de 15, de 12, do que quer que seja? Então, ao mesmo tempo que a gente não tem que... E eu citei isso, eu comparei o IPCA com a inflação médica, que nós medimos, o IES mede 1 milhão de vidas, nós medimos a inflação médica de 47 milhões, a base toda da ANS, que foi aquela variação de 2 vezes. Eu não quis dizer que elas têm que ser iguais. Eu quis dizer, tem embutido nessa variação que é o dobro, muita ineficiência e desperdício. Viver mais, custar mais? Ótimo. Essa variável a gente não controla. Vamos atacar as variáveis que nós somos capazes de atacar. Então, quem está comprometido com rever, com o sistema, deveria ter como pauta a discussão de como atacar as causas e não os sintomas. Resumidamente, seria isso. Perfeito. Eu não tenho nem mais o que complementar. O doutor Adriano expôs muito bem. Essa é a explicação de maneira bem objetiva e uma síntese bem fiel hoje ao que é observado, né? Assim, em termos de evolução e comportamento mesmo desse segmento. Em relação a outra reflexão, doutor Renato, que também é muito importante, né? E volta muito àquela ideia de percepção, né? Eu vou devolver essa reflexão também com uma reflexão que muito me incomoda, mas ao mesmo tempo eu compreendo, que é o seguinte: como os senhores sabem, a ANS hoje tem um instrumento de tentativa de composição ali amigável da operadora de plano de saúde com o beneficiário. Essa pandemia, então, foi um retrato bastante interessante desse comportamento social em relação, quer dizer, tomando como premissa a percepção. A gente atingiu agora na pandemia, quer dizer, manteve esse índice de resolutividade na ordem de 92%, né? Então, quer dizer, de cada 100 demandas que são dirigidas à ANS, em termos de reclamação, 92 são resolvidas amigavelmente. E nem assim a gente consegue diminuir a curva da judicialização. É muito curioso perceber o quanto que a percepção, a confiança social está associada
a esse comportamento, né? Quer dizer, muito embora hoje a gente tenha uma agilidade muito maior na satisfação, ou pelo menos na composição de uma determinada demanda ou determinado conflito, através da administração pública, mas ainda assim se procura, se prefere o judiciário. E isso vem, me parece, de uma conotação cultural mesmo da sociedade brasileira, não apenas em depositar muita confiança no judiciário, mas também em não depositar e não franquear muita confiança à administração pública. Como inverter isso? Como inverter essa percepção? Por exemplo, nós temos parentes, eu tenho parentes, nós temos nossos amigos que nem sempre compreendem bem a saúde suplementar e têm uma noção absolutamente equivocada do que seja desfecho de valor em saúde. Então, muitas vezes você vai num hospital pomposo e que te atende bem, né, te leva para uma salinha e você não sabe exatamente o que aquilo custa, mas você tem uma satisfação natural da maneira como você foi atendido. E aí, o que o doutor Adriano falou é muito interessante no seguinte: você tem um medidor, uma métrica em relação a cada uma dessas etapas, desde a entrada até a saída do paciente, devidamente auditada e principalmente divulgada, para que o paciente realmente seja informado em relação àquela percepção, ou pelo menos possa contribuir para que aquela percepção seja mais fidedigna mesmo. Porque o que a gente está fazendo ao não provocar essas discussões é admitir que o ambiente seja esse mesmo. E a gente esperar resultado diferente me parece até um pouco de irracionalidade, porque o resultado vai ser sempre mais custo, vai ser sempre menos desfecho de valor, vai ser sempre uma percepção equivocada. Então, eu acho que a natureza, pelo menos, do ambiente hoje, ela é sugestiva desses resultados que a gente percebe com clareza hoje, e eu acho que vai muito na linha da reflexão que o senhor faz. Perfeito. Alguém quer fazer pergunta? Adolfo, temos pergunta no chat? Renato, por enquanto não, mas acho que a Kátia tinha levantado ali a mão, acho que ela queria fazer uma pergunta. Quer, Kátia? Pode perguntar aí, pode tirar do mudo e perguntar, querido. Tá no mudo. Boa noite. Eu sempre gosto de falar, não adianta, né? Eu sempre tenho que fazer uma colocação. Na verdade, não é nem uma pergunta, é uma colocação, porque eu trabalho com a Unimed já tem 10 anos, eu sou professora lá dentro, e eu percebo algumas coisas. Eu queria falar em cima até da fala do Renato, e eu vou falar para vocês, o maior desafio que a ANS, plano de saúde, tenha, até mesmo no sentido do público, é o fato de evitar o desperdício, porque não é economia, é evitar o desperdício. E quando você tenta dar algum controle para evitar esse desperdício, soa mal entre os usuários. E isso, para mim, é o maior desafio da saúde, seja suplementar ou pública. É exatamente isso, tá? Eu sei porque eu vejo. E quanto ao exercício profissional que o Renato falou, por essa minha convivência com os meus alunos, que são todos médicos, né, que eu trabalho, que dou aula lá dentro, que o que interferiu no exercício profissional médico? O judiciário. A judicialização. A judicialização interferiu nisso também, porque hoje o médico não pode chegar, pedir um raio-x e falar assim, olha, está resolvido. Ah, não, mas eu estou com dor, doutor, só tem que pedir uma ressonância. Então, assim, se ele não pede e se ele não faz, a cliente faz aquilo que o Daniel falou, vai para o judiciário. Então, assim, esse excesso de judicialização interferiu, inclusive, no ato médico, o que é um absurdo. Entendeu? E o que eu costumo falar também em sala de aula é o seguinte: qual é o maior problema das cooperativas? Digo, no caso de cooperativa, não é nem sempre o usuário, é o cooperado, né? Por causa desse medo exacerbado que ele tem de judicialização. E as colocações de vocês foram fantásticas, e eu só queria concluir com essa minha fala, na verdade não é nenhuma pergunta, porque se eu perguntar para vocês como é que vocês vão fazer para evitar o desperdício, eu tenho certeza que a pergunta fica até um pouco sem resposta, porque é difícil. Mas, olha, parabéns, adorei a colocação de vocês. As colocações. Renato, posso comentar em cima da fala da doutora Kátia? Claro. Então, tá claro. Bom. Eu adorei algo que... O Daniel, eu acho que eu sou o único não advogado. Você tem que me chamar de doutor, rapaz, eu fico constrangido aqui. Vocês todos são doutores. Eu acho que eu sou o único que não é doutor aqui. Daniel, Renato, você... Fala. Não, eu ia dizer o seguinte... Eu ia dizer o seguinte, Adriano, olha só.
Eu sei que está sendo gravado, mas paciência. Eu não perco a piada. Vamos lá. Advogados são terrivelmente formais. Eu aprendi isso quando eu comecei a largar a medicina e virei advogado. Doutor para lá, doutor para cá, Vossa Excelência. Isso já me deu algumas dores de cabeça, né? Nem todos, Adriano, nem todos. Já me deu algumas dores de cabeça, né? Eu já falei de brincadeira que você pode até chamar o seu colega de alguma coisa, mas o Vossa Excelência é um canalha, não dá rabo. Se falar você é um canalha, opa, ficou ruim. É força do hábito, Adriano, força do hábito. Vamos abandonar as formalidades, não precisa usar o doutor. Vai lá, faz seu comentário, Adriano. Eu ia fazer 2 comentários. O primeiro é o seguinte, eu acho que tem um desafio enorme, e o Daniel, vou te chamar de Daniel já pela fala do Renato, a gente precisa, na linha da comunicação, que eu concordo 1000%, nós somos péssimos comunicadores coletivos, péssimos. O assunto saúde suplementar frequenta, via de regra, principalmente operadora, que, de novo, leva uma fama que não é só dela, frequenta a página policial. Quem democratizou o acesso à saúde suplementar no Brasil foram as operadoras. Ponto. Ponto. Quem democratizou o acesso a Einstein, Sírio, Oswaldo Cruz, não importa. Foi o advento das operadoras, tem que ser reconhecido. Feita essa consideração, a gente precisa deseducar para reeducar. Nós educamos o consumo, primeiro, que nós o infantilizamos, a gente faz ele achar que ele tem direito a tudo, inclusive aquilo que não está no contrato, né? E a gente educou ele a achar que o que vale é procurar o hospital no primeiro espirro. Graças a Deus, a pandemia acho que vai mudar isso com a questão da telemedicina. É o médico que pede muito exame, é a propaganda da ressonância tomografia que nós coletivamente fizemos. Nós precisamos não é educar, é deseducar para reeducar. Isso é um trabalho bastante longo, mas ele precisa ser feito. E eu acho que, em relação à judicialização, aprendi que existe a judicialização legítima e ilegítima. Está no contrato, ok, na minha opinião. Está no contrato, não está no contrato, ninguém tem direito a tudo. A gente precisa ter esse tipo de discussão, inclusive em relação ao próprio SUS. É impossível dar direito a tudo. Agora, o que é aquilo que gera maior bem comum? É um remédio de 10 milhões para atender uma pessoa? Ou, por exemplo, criar postos de saúde para atender 100 mil pessoas? A gente precisa ter uma discussão, a gente precisa amadurecer. Acho que o Daniel usou a palavra que, para mim, resume tudo. A gente precisa crescer coletivamente. Coletivamente. Eu me incluo nisso porque não é um elo especificamente. A gente precisa evoluir. Perdão. Não, era isso. Eu ia pegar o gancho antes até do Adolfo, porque depois eu posso perder aqui o fio da meada. Mas dentro dessa lógica de deseducar para reeducar, a gente precisa compreender assim, de uma maneira muito clara e também dentro de um contexto de expectativas que a gente hoje, e a gente que eu digo, obviamente, não somos nós, né, que estamos aqui frequentando a saúde suplementar hoje, mas a gente, enquanto sociedade, a gente projetou hoje todos esses elos da cadeia de saúde suplementar para fazer exatamente aquilo que eles estão fazendo. Né? O médico ganhar em cima de procedimento, para a operadora de saúde pagar em cima do repasse financeiro. Quer dizer, a grande virada da mesa aqui, me parece, é justamente posicionar a operadora de plano de saúde como um grande centro de cuidado. Essa me parece ser a grande virada, vamos dizer assim, e aí dentro dessa perspectiva fazer todo esse processo de reeducação, inclusive, do seu médico, da sua rede, para que ele faça parte de um time também. Se você não tiver essa sensação de pertencimento e perceber que o que você faz ali na ponta repercute direta e indiretamente no todo, a gente não vai conseguir atingir um mínimo aceitável de eficiência dentro desse ambiente. Só dando sequência rapidamente, doutor Adolfo, desculpa, a fala do Adriano, né, que não é advogado, é o seguinte, é que essa questão que você fala, que é muito importante, de entender que é melhor você investir e não atender a um, digamos assim, o problema é que essa questão de conscientização de que você precisa investir para atender mais em vez de um, caiu na mão do juiz. Caiu na mão dos juízes. E eles é que tomam essa decisão na maioria das vezes. Então, assim, são despesas altíssimas para um paciente que a gente sabe que não tem expectativa de vida, que valer a pena é muito difícil falar essa palavra, né?
Então, assim, são gastos enormes, às vezes, para uma parcela pequena em detrimento de outras. Mas como se vai resolver isso? Se eu estou... e aí, Adriana, eu faço exercício em todas as minhas aulas, eu questiono o que é justiça? O que é justo em relação a isso? Isso eu faço... Todas as aulas eu faço essa pergunta para os meus alunos, porque quando eu, Kátia, estou como operadora de plano de saúde, quando eu, Kátia, estou como diretora de um plano de saúde e me fazem um pedido alto, eu vou achar um absurdo. Quando eu, Kátia, sou mãe, parente daquele paciente, a minha visão é outra. É por isso que é muito difícil você tomar uma decisão nessa área, entendeu? É muito delicado. Concordo com você plenamente. A gente precisa reeducar. Mas eu digo para você que não é fácil. Mas a gente tem que tentar. Não tenho dúvida. Eu uma vez, Renato, só a última tréplica aqui. Eu uma vez estava conversando com uma advogada que é bastante consumerista e ela me dizia, não, porque o Código de Defesa do Consumidor se sobrepõe à Lei 9656. Eu fiz só uma pergunta para ela. O produto da operadora está precificado com base no rol ou no Código de Defesa do Consumidor? Se é para ser com base no Código de Defesa do Consumidor, reprecifica, está tudo certo. Agora, contratos têm que ser respeitados, eles são limitados, eles são finidos. Eu sei que a gente não tem maturidade para isso. Alguém comentou aqui, quantos de nós no contato... A gente faz esse processo educativo com os nossos pares, né? Pessoas que acham que é normal fazer coisa, não, que vão entrar na justiça porque o reajuste está na última faixa. Gente, contratos tem que, na minha opinião, contrato tem que ser cumprido. Quer mudar, quer incluir mais coisas? Não cabe ao Congresso Nacional aprovar quimioterápico oral. Eu não sou contra a aprovação de mais uma medicação, eu sou contra o caminho que foi utilizado para fazer isso. Então, assim, respeito aos contratos, eu acho que deveria ser alguma coisa levada um pouco mais a sério. Mas, enfim, os governos, o judiciário, o que quer que seja, são reflexos de nós mesmos. Essa é a grande reflexão. Sem dúvida. Eu tenho aqui uma colocação e uma pergunta. A pergunta vai direcionada para o Adriano e a colocação vai em sequência. Adriano, o mercado de saúde, você mencionou isso muito bem na tua apresentação, ele trata de grandes variáveis. São várias questões que são colocadas dentro da precificação do mercado de saúde. Existe alguma forma da gente minimizar a variabilidade da formação do preço do serviço de saúde? E a minha colocação vai no sentido de, quando a gente fala de compartilhar risco, que é algo que é muito trabalhado hoje em dia, pouco se fala do compartilhamento da economia gerada, com quem é contratante. Então, eu não tenho um estímulo necessariamente claro do que ele ganha se ele contribuir para essa cadeia ser uma cadeia mais eficiente. Então, fala-se em compartilhamento de risco, é necessário, mas também é preciso deixar claro o que ele ganha se ele contribuir para essa cadeia ser mais eficiente. Então, a minha pergunta é essa, como que eu diminuo, de certa forma, os vetores ou, de certa forma, a quantidade de vetores utilizadas nessa variabilidade do mercado? Eu acho, eu não acho que essa é uma resposta simples, mas talvez a gente precise... Primeira coisa, precisa medir resultado, né? Saber... Você tem procedimentos de altíssima frequência, baixa variabilidade, que é onde cabem, voltando aos modelos de remuneração, modelos com previsibilidade, e vocês têm aqueles que são difíceis de você fazer a previsão. Mas talvez, medindo... E dentro do próprio procedimento, você tem profissionais que vão ter um resultado X e outros que vão ter uma variação. A gente precisa começar a medir resultado. Eu acho que a peneira... o mato é tão alto que talvez, primeiro, separar o que é, por natureza, baixa variabilidade, o que não é, e, segundo, medir resultado para expurgar aqueles que têm uma variabilidade muito maior, eventualmente. Mas sempre lembrando que nós somos seres humanos, né? Tem sempre um imponderável, né? O que a gente precisa expurgar é o desnecessário, é o ineficiente, né? E acho que é isso que a gente precisa medir resultado. Quando me perguntam, as verticalizadas são melhores ou piores do que não sei o que, eu falei, não sei, a gente não mede resultado. O que as verticalizadas fizeram foi endereçar o denominador da equação de valor, que é custo. Alinhar os incentivos ao longo da cadeia inteira na ótica do seu interesse, não necessariamente no interesse do paciente. Mas as não verticalizadas também não alinharam nenhuma coisa nem outra. Então, enfim, acabei mudando um pouco de tema aqui, dei uma viajada.
Não, relaxa, sem problema. Eu entendo o que você colocou, mas, de certa forma, eu também não consigo entender como procedimentos muito próximos podem ter custos finais tão diferentes, né? A gente tem variações de 5.000 a 20.000 para procedimentos similares. Aí depende dos incentivos que estão envolvidos, né? Se incentiva pelo volume, depende da forma como está remunerado, depende do profissional que está envolvido, depende da instituição onde ele está inserida. Precisamos medir esses resultados, e expurgar e divulgar, contar para o contratante. Esse aqui pode custar um pouco mais, mas você vai ter um desfecho muito melhor. A gente precisa medir, a gente não mede. A nossa cabeça é feita por volume, a cadeia inteira é remunerada por volume. O dinheiro está no centro do sistema, não o paciente. Ele vai estar no centro do sistema a hora que a gente destravar o freio de mão do discurso para a prática, que é correção de incentivo, na minha opinião. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Daniel. Daniel, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. 92% dos litígios têm uma solução boa através da negociação, né? A pergunta para você, Daniel, é o seguinte: isso é uma câmara própria de negociação da ANS ou ela credencia instituições terceiras? Quer dizer, esses conflitos são resolvidos pela própria ANS ou ela encaminha para alguém? Bom, é muito boa pergunta. Eu vou até aqui aproveitar e responder também o doutor João Lucena, que fez uma pergunta no chat aqui muito interessante, muito atual, com o que a ANS vem fazendo. Bom, a partir do momento em que o usuário procura a ANS e dirige uma reclamação ou mesmo uma solicitação de informação, se abre um procedimento preparatório, que na verdade é um procedimento prévio ao sancionador, né, tratando-se de uma reclamação, e ali é a própria ANS quem primeiro instiga a operadora a buscar o usuário para a satisfação daquela determinada demanda. Então, nesse ambiente, doutor Renato, assim, ainda não se tem o que a gente poderia, de uma maneira mais técnica e adequada, se referir como mediação. Ali, de fato, é uma intermediação apenas, é uma tentativa de aproximação, é como se você estivesse fazendo realmente uma tentativa de resolver o problema do amiguinho que brigou com o outro no recreio, né? Então, você pega lá aquele orientador ali, tenta pegar o amiguinho para fazer as pazes. Ali ainda não é o que poderíamos chamar de mediação, mas é uma tentativa da ANS de mediar, eu diria, de aproximar essa relação, né? De fazer essa relação mais próxima. E aí, seria uma negociação entre as partes. Na verdade, o que a ANS faz ela fomenta essa negociação entre a operadora e o próprio usuário, né, com vista à satisfação do interesse deste. E não raro o usuário, às vezes, já considera atendido, ou mesmo já judicializa e não espera muito esse prazo da operadora. A pergunta do Dr. João, ela vem na linha de um ambiente também para satisfação em relação ao prestador. Bom, como eu disse, a norma da contratualização, ela em última análise, acabou não sendo aprovada pela ANS, pela diretoria colegiada, muito embora isso ainda esteja tramitando de uma outra forma, vai ter uma certa demora, mas a expectativa é que a gente faça, que a gente promova essa regulamentação. Dentro da expectativa que foi gerada com essa norma, uma delas era que a ANS individualizasse, criasse um canal exclusivo para o prestador. Eu não sei se essa é exatamente a pergunta do Dr. João, acredito que sim. Um canal exclusivo para o prestador endereçar à ANS todas as reclamações relativas ao contrato ou mesmo a relação com a operadora de plano de saúde. Então, ali é um ambiente hoje adequado para que o prestador possa, de uma maneira mais segura, menos traumática, endereçar essas suas angústias e anseios diretamente à ANS, para que esse canal também seja aproveitado como uma aproximação de um de outro, e aí já, obviamente, dentro de um ambiente, vamos dizer, minimamente isento, que não tenha necessariamente, quer dizer, que não seja permeado única e exclusivamente pela hostilidade ou pelo antagonismo. O objetivo ali é um só, de fato, fomentar uma iniciativa de solução, de resolução do conflito. Então, hoje, ainda está bastante incipiente, mas há um canal
exclusivo para o prestador enderece à ANS todas as suas reclamações, anseios, angústias em relação aos operadores de plano de saúde. Inclusive glosa, tá? Porque o doutor João fez essa pergunta específica. Inclusive glosa. Queria fazer uma pergunta rápida para vocês três. Batalha. Acho que o Lucena está com a mão levantada ali para poder fazer, acho que alguma colocação direta. Tira do mudo aí, Lucena, e pode falar. Tirei. Boa noite. Na realidade, por que eu estou falando dessas coisas? Eu falei da Lei 13.003 também, que foi belamente regulamentada pela ANS, mas que não regulamentou nada, simplesmente criou uma série de normativas que não levaram a nada, ao não cumprimento da lei. Ponto. 2. Eu entreguei pessoalmente o texto de 4 páginas protocolado na ANS há 6 anos atrás, criando a NIP do prestador, foi discutido em reunião, mas tem um problema que não pode ser um canal direto por causa da retaliação da operadora contra o prestador. Então, nesta NIP, se você chegar a tê-la, quem faria essa representação era o sindicato, que somente em abertura do inquérito, ou melhor, do processo dentro da ANS contra a operadora, é que esse prestador seria identificado, para não permitir que houvesse retaliação antes. Terceiro, eu fiz parte, com 4 hospitais do Brasil, do levantamento de custos dos hospitais, quando se começou essa história de pagamento por performance, há 6 ou 7 anos atrás na ANS. Diga-se de passagem, fiz parte de todos os grupos da ANS, desde a Câmara de Saúde Suplementar até o rol de procedimentos, passei por várias presidências e eu não vi, e conversei com a operadora, de quantas operadoras, de quanto era a glosa de cada operadora. Por quê? Porque se exija o disclosure do prestador para saber o que ele faz, mas não da operadora, eu forneci um módulo completo de análise para a acreditação da operadora das relações que ela tinha com o prestador e com o consumidor. Não foi aceito. Então, nós estamos trabalhando onde se olha apenas para a abertura de dados de um lado para fazer uma performance, mas do outro. E aquele valor que se tem, que eu participei desde o início da qualificação da operadora, que era o índice da ANS, absolutamente sem noção. Ele não tem valor nenhum na negociação. Então, o que eu estou dizendo é que é necessário que todos os lados primeiro abram. Não é apenas a performance do prestador. Todos os lados têm que abrir. O operador tem que mostrar quem é. E a ANS tem que fazer a fiscalização efetiva daquilo que acontece. Não é apenas uma colocação direta. Eu estou dizendo que como disse o Adriano, todo sistema, os sistemas tem que abrir. Tem que abrir para que todos saibam o que acontece ali dentro, porque senão... Eu perguntei, quem é que patrocina o IES, que lança pesquisas maravilhosas? Quem pesquisa? Quem é que patrocina o IES? As operadoras. Pronto. Então, você vai ver que você lê a pesquisa sobre performance no Brasil dos prestadores, 1/3 daquela pesquisa é voltada para pagamento por performance dentro da pesquisa. Que absurdo! Publicado pelo IES, eu conheci muito, que era presidente do IES, o Sequim, né? Sequim, José Sequim. José Sequim, conhecemos, jantamos, muitas vezes. Eu falei isso com ele. Entendeu? Então, é necessário que haja essa abertura. A colocação toda que eu faço é para abrir. Tem que abrir todo mundo. Aí vai ver como é que pode sair a performance. Mas eu volto a dizer, nesse grupo de trabalho com os hospitais do Brasil, cada um ficou encarregado de fazer com um grupo de hospitais, as operadoras pressionaram e não deixaram que este tipo de reunião chegasse ao final. Não deixaram porque viram que simplesmente
os prestadores não têm ideia do seu custo, e quando começaram a descobrir isso, iria encarecer muito mais do que, na realidade, é o que elas pagam a respeito dos seus serviços. Então, isso foi boicotado pelas operadoras e não conseguiu chegar à finalização para publicar essa abertura. Eu peço abertura de todos, para se conseguir algum caminho. Obrigado. Maravilha, doutor. Eu acho que o senhor deu uma demonstração bastante fidedigna assim, da falta de comunicação mesmo. Assim. Eu acho que a agência tem que investir mais nisso. Eu acho que tem que endereçar mais respostas realmente a esse tipo de provocação. Eu acho que a discussão sobre a contratualização e a regulamentação da 13.003, ela realmente é uma entrega que a ANS tem que fazer. A gente é cobrado, inclusive, pelo MPF. Então, isso acredito que vai acontecer, ainda que demore ainda um pouco mais. A relação hoje, quer dizer, essa intermediação entre o prestador e a operadora, ela é muito difícil, muito complicada de se fazer por conta, hoje, da falta de competência da ANS para regular o prestador. Então, é muito difícil a gente promover uma regulação equilibrada, né? Uma regulação que tenha esse olhar, como o senhor muito bem tocou, equilibrado, se a gente não consegue deitar as nossas reflexões e até determinações de maneira igual a ambos os participantes dessa cadeia. Agora, eu acho realmente que a gente avançando no estágio, no nível de comunicação, em que não seja necessariamente interventiva a atuação da ANS, não seja uma intervenção muito enérgica, não vejo isso como um problema. Eu acho que a ANS tem, para além de todos os problemas que lhes são entregues, um desafio muito grande hoje com a LGPD. Eu acho que para a gente falar em entrega de valor, a gente tem que falar em trânsito de dados, em compartilhamento de dados, de informações, e isso é um problema hoje a ser tratado de uma maneira muito equilibrada por todos os integrantes da cadeia de saúde suplementar. Então, eu acho que, de uma maneira ou de outra, a nova lei de liberdade econômica, a nova lei de agências, a LGPD, todos esses novos elementos que hoje também nos condicionam, eles nos fazem ainda um desafio ainda maior, que é de promover um alinhamento com os nossos correguladores. CFM, CRM, quanto tempo a gente perdeu de energia também, com judicializações de toda a ordem, de conselhos de toda a ordem, enfim. O que eu quero dizer com isso é que, se de alguma maneira a comunicação faltou, eu acho que a gente não tem mais motivo para que falte a partir de agora, porque o arcabouço normativo hoje ele é claramente ele apresenta um conteúdo claramente programático em relação à comunicação. Você tem um incentivo à mediação, você tem um incentivo à articulação institucional, você tem um incentivo à corregulação, você tem hoje as inovações tecnológicas que, quer queira, quer não, elas nos fazem ir além do conhecimento. Hoje há uma resistência muito grande, o senhor sabe muito bem disso, da telemedicina, por exemplo, em relação aos médicos, aos conselhos, e a gente vai ter que avançar, porque eu realmente acredito muito difícil a gente andar para trás nessa inovação. Eu acho que a pandemia precipitou o incremento da telesaúde, e eu acho muito difícil que a gente volte esse passinho para trás, porque a satisfação hoje, que eu percebo, pelo menos, a minha percepção hoje, é de que isso foi um movimento sem volta. Mas eu realmente eu gostaria, de novo, aqui de registrar meu agradecimento pela oportunidade de participar aqui do evento. Fico à disposição para os próximos. Como eu tinha dito para o doutor Adolfo, eu já estou aqui meio que condicionado pela hora, que eu tinha até que buscar minha filha, que já estou atrasado, mas foi um prazer. Eu acho que o doutor João traz um conteúdo muito realista para a gente desce um pouquinho da tese e fala mais do que acontece no dia a dia. Eu gosto disso, porque eu fico no dia a dia, né? Eu vejo os problemas, eu trato dos problemas ali que vem para a ANS, conheço todas essas aflições, principalmente do prestador. A gente recebe bastante insumo do prestador hoje. O prestador, é curioso, porque
a gente percebe com clareza que alguns prestadores anseiam pela regulação da ANS, né? Até como um guarda-chuva protetivo. Mas isso eu acredito realmente que a gente consegue preencher essa lacuna com a comunicação, não precisa da regulação paternalista, como eu falei aqui. A gente tem condições de avançar para além do cartesiano, do ortodoxo, e é isso que eu acho que é o desafio que a gente tem que se comprometer. Tá bom, Adolfo? Renato? Desculpa aí, Muitíssimo cara. obrigado, Daniel. Não, Daniel, Eu vou precisar. agradecendo. Pô, o Wendel aqui falou sobre mediação. Seria um prazer aqui falar sobre mediação. A gente poderia perder um evento falando sobre mediação. Eu acho que já vamos marcar o próximo. A gente tem um espaço dentro da saúde suplementar incrível para mediação. Assim, eu sou entusiasta, acho que pode funcionar de uma maneira pragmática, sem romantismo, sem conteúdo holístico. Eu acho que a gente tem muito a avançar com a mediação. Mas eu acho que merece um evento à parte para que a gente possa realmente falar sobre isso. Adolfo, eu vou te pedir perdão para sair antes da hora, Renato, porque eu estou apressado aqui mesmo. Tá, tudo bem. Muito obrigado. Adriano, prazer, hein, cara? Prazer, Daniel, muito prazer. João, Kátia, obrigado aí, gente. Tá. Antes de devolver a palavra para considerações... Não, Daniel, você já fez suas considerações finais, está liberado para buscar sua filha. Antes de dar a palavra para o Adolfo e para o Adriano para considerações finais, queria ver se tem mais uma pergunta. Já estamos com 1h30 de evento, podemos caminhar para o encerramento. Dani, tem alguma pergunta relevante? Porque a gente não tem mais horário se aparecerem várias perguntas. Uma pergunta relevante, sem juízo de valor. Então, Adolfo, por favor, faça as considerações finais e depois vamos às considerações finais da Adriana. Não, vou ser bem breve, Renato. Agradecer o espaço que você e Dani deram desde o início para a realização desse evento, me permitindo que eu organizasse. Agradeci já ao Daniel e agradeço agora ao Adriano pela disponibilidade imediata quando eu trouxe a ideia de poder contribuir, de separar a data, de estar conversando comigo durante a organização desse evento, que foi, sem sombra de dúvida, feito aqui a 10 mãos, com a ajuda de todos vocês. Então, só tenho a agradecer. Fico muito feliz que essa discussão seja colocada para dentro da comissão, porque eu acho que é nosso papel também fazer esse tipo de reflexão, trazer um pouco mais de pragmática. As discussões que muitas vezes, como foi colocado aqui, ficam no campo da tese e perdem conexão com a realidade. A gente não pode perder essa conexão. E a gente não pode perder também a noção do nosso papel nessa função. Então, só tenho a agradecer, fico à disposição, meus contatos estão lá no perfil da comissão, fico sempre à disposição para poder contribuir da melhor forma possível. Agradeço você, Renato, Dani, Adriano, Kátia, João, todos que estão aqui até agora, muito obrigado. Só isso. Ok. Adriano, suas considerações finais, por favor. Vamos lá. Eu antes de fazer a consideração final, eu preciso, já que falaram de mediação, eu preciso contar um fato. Em 2004, ele vai me corrigir, em 2004, eu presidi o Sindicato Universitário do Rio de Janeiro. Renato Battaglia me convenceu de fazer um evento chamado Mediação e Arbitragem em Saúde. É um homem à frente do tempo. 2004. Foi ali que eu conheci Renato. Nem sei se ele lembrava disso, mas eu lembro. Lembrava. Você talvez me corrija só no ano, se foi 4, 5, 3, mas enfim, tem mais de 15 anos, gente. Foi 2004. A gente não se conhecia e a ideia foi fazer um evento pegando mediação, conciliação, arbitragem, num evento lá no auditório da FEComércio, e você ficou surpreso porque lotou o auditório, virou para mim e falou: caraca, deu 150 pessoas assistindo para o negócio. Lembro bem disso. Foi muito bacana aquele evento. Muito bom, muito bom. Bom, eu queria agradecer ao Renato pelo convite, ao Adolfo, ao Daniel, a todos vocês que ficaram aqui nos escutando. É sempre uma oportunidade da gente conhecer pessoas que possam estar numa outra cadeira, com outro chapéu, e é um momento de aprendizado também, né? A gente poder estar conversando. O que eu digo é o seguinte: a gente precisa começar a fazer coisas simples. Eu tentei trazer aqui alguns exemplos de coisas assim. A Marta Oliveira, que foi diretora da ANS, ela fala assim: vamos começar com o que a gente tem? Vamos fazer gol de canela, conta um, gol de bicicleta, conta um também. Vamos fazer gol de canela? A gente tem mania de distorcer, ficar na teoria.
vamos fazer coisinha simples. Tem coisas que estão no nosso alcance para serem feitas, né? Então, eu acho que essa é a mensagem. Somos todos vítimas e culpados e cabe a cada um de nós fazer aquilo que está no alcance das nossas mãos. É o que eu acho, é o que eu tento fazer particularmente, e vocês todos também, com certeza. Vamos fazer, a gente não muda o mundo, mas a gente muda o nosso entorno, com certeza. Então, se a gente puder fazer isso, acho que traz algum sentido para a nossa existência enquanto profissional, inclusive. Com certeza, com certeza. Bom, agradeço muito, Adriano, Adolfo, Daniel, agradeço a todos vocês que estão até aqui. O assunto é vastíssimo, o conhecimento dos três, Adolfo, Daniel e Adriano, é vastíssimo, a gente ficaria horas falando aqui, e se começar a falar de mediação, vamos virar à noite. Então, né, a gente pode programar outros eventos, outras ocasiões. Foi muito bom, espero que vocês tenham gostado. Nossa comissão está programado ainda mais alguns eventos até o final desse ano. Um deles, um evento de maior porte, nós estamos pensando talvez aí mais num seminário, alguma coisa, e vamos continuar nas reuniões abertas ou eventos mais assim encorpados. Então, agradeço a todo mundo pela paciência por ficar aqui até agora. O meu recado final é esse. Acho que, como o Adriano falou, se cada um fizer a sua parte, é o que eu digo, não adianta querer fazer o estrogonofe se não sabe fazer arroz com feijão. Vamos fazer arroz com feijão primeiro, o estrogonofe faz depois, né? Então, é procurar fazer o simples. Muito obrigado a todos. A última coisa, a gente não pode perder a piada. Senhores, por favor, hoje tem gol do Gabigol. Vamos todo mundo para a televisão torcer para o meu Flamengo. Boa noite a todos. Está na hora de ir embora. Está na hora de ir embora.